E esse mês, então, nós acabamos de ler o livro de Isaías. Tivemos um batismo em Isaías. Então eu quero começar, que vocês leiam rapidamente comigo uma série de passagens sem grandes comentários, tá bom? Porque Isaías é como uma música que tem vários temas, e um dos temas vai estar presente em todos esses versículos que nós vamos ler. E então nós vamos ler uma porção delas para poder chegar no assunto básico. Começando em Isaías 30, versículo 21. Isaías 30, versículo 21. É bom ouvir essas folhas mexendo, porque ultimamente todo mundo lê a Bíblia no celular, né? Nossa, eu vi a folha mexendo, é tão bom. Isaías 30, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. Isaías 35, versículo 8. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos. Os caminhantes, até mesmo os loucos, nele não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá por ele, nem se achará nele, mas os redimidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 40, versículo 3. Esse é o mais famoso. Eis a voz do que clama: preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, e será batido todo monte e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso aplanado. A glória do Senhor se revelará, toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor o disse. 42, versículo 16. E guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei caminhar por veredas que não têm conhecido. Tornarei as trevas em luz perante eles, e aplanados os caminhos escabrosos. Estas coisas lhes farei, e não os desampararei. 43, 19. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. 49, 11. Farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas estradas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. 57, 14. E dir-se-á: aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. E o último, 62, versículo 10. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor proclamou até as extremidades da terra, dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, eis que com ele vem o seu galardão e a sua recompensa diante dele. Qual o assunto será que eu estou querendo falar? O caminho. Não tem jeito de errar. O Handel, aquele compositor famoso, né, ele
escreveu o Messias, e uma das partes mais emocionantes do Messias, daquele musical, é Isaías 40, consolai, consolai o meu povo, e depois, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E eu sempre fiquei pensando, por que Deus precisa de um caminho? Se ele está, por exemplo, descendo do céu, seria melhor uma plataforma para helicóptero, ou então uma pista para descer de avião. E como Deus não é avião e nem helicóptero, então ele acho que não precisava de caminho nenhum. Mas diz que o caminho dele precisa ser preparado e precisa endireitar a estrada. Então é exatamente como os engenheiros de estrada fazem: endireitar a estrada, tirar o tortuoso, levantar os baixos e baixar os altos. E falei, mas que coisa, será que jeito que esse caminho de Deus, para que esse caminho de Deus, por que precisa ir? E ele torna bem claro que o caminho é para Deus, porque ele fala assim, a glória do Senhor se revelará e toda a carne juntamente haverá. Então é o Senhor mesmo, é caminho para ele mesmo. Só que se você for observar todas essas passagens que falam de caminho, não é só o caminho do Senhor, é também o caminho do povo do Senhor para voltar para Jerusalém. E de onde o povo vai voltar? De todos os lugares da terra, mas principalmente de uma terra chamada Terra de Sitim, ou a Terra de Babilônia. Então, lendo dessa vez e meditando e pensando esse caminho, e toda hora ele fala, os cegos não errarão, vai ter uma voz atrás de você falando, esse é o caminho, andai por ele, não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. E tem, ele fala que o leão não vai ter lá, leão. E ele fala também que o louco não vai errar. Tem outras traduções que falam que o louco não vai nem entrar, porque o louco é um rebelde, mas sei lá. De qualquer forma, vai ser um caminho alto, um caminho destacado, um caminho fácil, um caminho onde não tem feras e onde não tem confusão, porque confusão é na Babilônia, e é um caminho que sai de Babilônia e vai para Jerusalém. Então sai da confusão e vai para a paz. Shalom, Jerusalém, cidade da paz. Gente, dessa vez lendo, dessa vez meditando, eu comecei a pensar que esse caminho é um negócio tremendo, maravilhoso, e tem uma grande esperança de alguma coisa maravilhosa acontecer, porque é promessa do Senhor. Ele vai fazer uma coisa nova, vai fazer um caminho, e não é só para ele, é para o povo dele. Então, antes de entender um pouquinho desse caminho e minha esperança, vamos para Efésios 4, que aí explica tudo isso aí. E Efésios 4 não fala nada de caminho, mas não usa a palavra caminho, mas eu creio que está falando exatamente dessa promessa de Deus. Gente, eu fiquei muito feliz com esse negócio. Estou assim, transbordando de alegria de saber que Deus vai confundir todos os teólogos. Eu estou feliz com isso. Gente, como vai ser bom ver a cara dos teólogos nesse dia. Vai ser muito bom. Todos os comentaristas, todas as bíblias de estudo, todos os rabinos, todo o Talmud, tudo isso. A esperança. A esperança. Quando você vai interpretar uma passagem, né? Aí eu tenho muitos comentários. Gente, um fala, outro desfala, outro fala que não tem nada a ver, outro fala que a palavra significa isso, outro fala que significa aquilo, e eu falo assim, que Babilônia! Deus me livre dessa Babilônia. É uma confusão. E aí você acha que o judeu tem coisa melhor? Tem não, é pior ainda. Nossa, eles têm cada viagem na maionese que você precisa ver. Sim, então assim, teólogo gentil e teólogo judeu é um Deus nos acuda, é uma Babilônia só, é uma confusão de vozes, é uma coisa que não deixa você em paz. Mas existe Jerusalém, a cidade da paz. Glória a Deus, amém, irmãos? Estou afim desse caminho para Jerusalém. Então aqui Efésios 4 fala que nós devemos, ele fala no versículo 3, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é o negócio que Deus está querendo, que é a paz e a unidade do Espírito. Não é do pensamento, não é da interpretação, não é de nada disso. É a unidade do Espírito no vínculo da paz. E depois ele diz um monte de caminho, mas eu não vou falar desse caminho aí, que não é o que interessa, mas ele fala, versículo 13,
que a gente vai caminhar com os dons que o Cristo ressurreto derramou, com os ministérios que Ele deu, e nós vamos caminhando e todo o corpo ajudando, até que, versículo 13, até que, então quando fala até aqui significa chegou, não precisa mais, nem de apóstolo, nem de profeta, nem de dom, nem de nada, vai ter chegado na paz. E todos aqueles teólogos ficaram para trás, todos, e a gente chegou na paz. O que é a paz? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Não é unidade do Espírito, aqui é unidade da fé. Do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ele é a palavra de Deus. E se eu conheço Ele, eu não tenho só a unidade do Espírito, eu conheço a palavra, não as palavras confusas, dizendo que não, a palavra, a pessoa. Eu cheguei no pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor para todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia entendente e a maquinação do erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele com a cabeça. Na verdade, eu entendo que isso aqui é o caminho que Isaías está falando. Vai ter um caminho. Nós vamos ter uma revelação da pessoa de Jesus que vai dispensar explicações, que vai dispensar interpretações, que vai nos encher desse amor, dessa pessoalidade de Jesus, que nós não vamos querer saber se o cara é arminiano, se é calvinista, se é assim ou assado. Nós só vamos dizer, é Jesus, e Ele é maravilhoso, e Ele é tremendo, e nós nascemos na mesma família, e eu acho você muito chato, mas você é meu irmão assim mesmo, e amém? É isso mesmo. Tem gente que a gente tem antipatia natural, mas é seu irmão. Tem gente que é da esquerda, que é petista, que não sei o que, é seu irmão. É corintiano, mas é seu irmão. Glória a Deus. Mas assim, tem esperança, gente. Nós não vamos ficar assim, subir assim, a igreja gloriosa, mas brigando e discutindo e confusa e na confusão. Não, nós vamos estar num caminho onde não tem leão, não tem nada, e o cego não vai errar o caminho, e o simples não vai errar o caminho alto, baixou os montes, levantou os vales, endireitou e ficou um negócio bom. Antes mesmo de chegar lá, nós já vamos estar nesse caminho. Não é bom demais, irmãos? Ele fala assim, vós do que preparai o caminho do Senhor. E você olha em Isaías com bastante atenção, é preparar o caminho do Senhor e preparar o caminho do povo do Senhor. Então nós vamos sair de um certo nível e nós vamos entrar em outro nível de compreensão. E essas discordâncias que tem, pode até continuar, mas não vai ser relevante, né? Não vai ser muito importante, porque nós vamos estar em outro nível, como a igreja em Atos. A igreja em Atos eles não tinham nenhuma explicação da palavra trindade, eles não sabiam nada se é predestinação, livre-arbítrio, não sabiam nada dessas coisas, mas eles tinham a vida de Jesus, amém? Então isso é uma coisa tremenda, maravilhosa, e é uma promessa de Deus. Ele vai limpar as coisas, vai tirar a confusão, vai ter um caminho alto. Isso é um negócio tremendo, vai acontecer. Teve no início, por que não pode ter agora no fim? Vai ter sim um caminho que a gente vai ficar tão apaixonado por Jesus e tão cheio dele, que essas coisas não vão nos atrapalhar mais. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Bom, agora então, rapidinho, eu só quero passar alguns princípios para vocês, alguns pensamentos práticos sobre unidade, e aí vai ser rapidinho e sem delongas. Primeiro, unidade não é baseada em concordância em doutrinas, mas na conversão. Não é em doutrinas. Nós não somos unidos por causa de crer nas mesmas doutrinas. Nós somos salvos porque convertemos, nascemos de novo, arrependemos. Jesus está em nós e Jesus está em nosso irmão. Se teve conversão, se teve arrependimento, então
Nós somos um com todos esses, independente do que eles pensam, do que deixam de pensar. Então é baseado em pertencer à mesma família. Então isso é a base da unidade. A segunda coisa que eu queria dizer, e na verdade só para te consolar, são só apenas 5 coisas, tá? Então você pode acompanhar rapidamente, né? A primeira coisa é essa. A segunda é: a unidade não virá, a unidade prática, funcional, não vai vir através de esforços ou estratégias humanas, mas como resposta da oração de Jesus em João 17. Cumprimento da vontade e propósito de Deus. A unidade não é uma escolha nossa, a unidade é propósito de Deus. Então não precisamos nos desgastar inventando estratégias, esforços, não. A unidade vai acontecer, é infalível, vai acontecer. Porque Jesus orou e Deus vai responder a oração dele, então vai acontecer. Então você não precisa lutar para a unidade, você pode cooperar e sair do seu lugar e pegar a mochila e caminhar, porque o negócio vai exigir que você saia do seu comodismo e ande. Mas Deus vai fazer essa obra, Deus está fazendo essa obra e não depende de nós. E é um resultado de arrependimento, intercessão do Espírito na igreja, obediência aos impulsos e direções do Espírito dados à liderança. O quartel-general da unidade não está na terra, não está em lugar nenhum, inclusive nem em Jerusalém, tá? O quartel-general da unidade está no trono de Deus, diante de Deus. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele que ordena, e você faz o quê? Você obedece. Se Ele te fala, une com tal irmão, une com tal irmão, mas não gosto dele, não interessa, une com ele. Ah, não quero unir. Então você vai ficar estagnado, parado de castigo até que você une. Só isso. É dessa maneira. Gente, eu já fui unido com tantas pessoas estranhas. Então assim, você obedece o Espírito. E não é tão difícil, porque quando o Espírito fala para unir e fala que aquela pessoa precisa andar junto com ela, é porque vai dar certo. Vai dar certo. Então a unidade não é uma coisa que a gente inventa e planeja, estratégia, e vamos pôr na mesa, e vamos, se eu fizer isso, vai dar isso. Não precisa se preocupar com isso não, isso está lá no céu. Você obedece à voz do Espírito Santo. Filipe estava num avivamento lá em Samaria. O que ele fez? O Espírito Santo disse, sai daqui, vai para o deserto. Deus, o que tem no deserto? Tem muita gente convertendo aqui. Vai para o deserto. Foi para o deserto, encontrou o eunuco lá. Ananias estava lá orando, falou assim, vai lá orar para Saulo. Deus, é o Hitler da nossa época, vou orar para Hitler? Tem dó. Aí Deus falou assim, não, vai, eu já falei que vai para aí. Aí ele falou, minha mulher, meu testamento está ali, não vou voltar mais. E beleza, entendeu? E Deus deu até o endereço para ele. Ele está na rua tal, e está orando, e está vendo você chegando. Ele está vendo você chegando. Ele está cego, mas está vendo você chegando. Nossa, negócio incrível, né? Então, em Atos não tem esse negócio de planejar. Pedro planejou abrir a porta para os gentios. Não, ele viu um lençol, ele estava com fome, e Deus fala, mata e come. Eu falei, eu não vou comer de jeito nenhum. E Deus fala, não chama imundo o que eu falei. Aí ele foi, se encontrou lá na casa dos caras. Eu falei, tem que pregar o evangelho para esse cara, mas eu nem devia estar aqui. Então assim, esse negócio de unidade é louco, gente, é louco. É louco. É louco. É louco, é louco, é louco. Mas você não tem que preocupar com o que vai dar, como é que vai ser. Não, você obedece à voz do Espírito. Ele falou para fazer, faz. E é gostoso ainda por cima. Assim. Porque quando Deus manda fazer, você faz e dá certo. O terceiro ponto é, unidade não é baseada em eventos, mas em ligações orgânicas, formação de juntas, onde as diferentes partes do corpo são fortalecidas e abençoados pelo carisma e dons diferentes uns dos outros. Você não une para falar assim, vamos falar que nós estamos unidos. Não, você une porque fala assim, ele tem um negócio que eu preciso. E eu estou orando para Deus mandar e Deus não vai mandar, porque já deu para ele. Então eu tenho que pegar com ele. Fala assim, fala sério, precisa pegar com ele. Deus, o senhor não pode mandar direto, porque com ele eu não queria pegar. E Deus fala assim, sinto muito, essa parte da cabeça é dele, não é seu. Então unidade não é baseado em movimentos assim para
tipo, a gente mostrar que a gente é unido. Não. Unidade é feita na base de necessidade. Você precisa, e você reconhece que o outro tem uma coisa que você precisa e que você não tem, e aí você vai para ele para receber aquilo, e depois ele recebe de você, e aí forma uma ligação orgânica, sabe? Então não é uma coisa política, é uma coisa orgânica, uma coisa funcional, algo que realmente mexe e tem funcionalidade. Carência, né? Você sentir carência, sentir falta, se sentir necessidade, e você abrir para receber de outras pessoas, isso é o que vai tornar a unidade forte, né? Vai tornar ela viável. 4, tá vendo? Já estamos chegando no fim já. A autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, declarar juízos para governadores deste mundo tenebroso. Eu escrevi, alguém já leu esse livro? Esse Mundo Tenebroso? Alguém já leu? Esse Mundo Tenebroso. Só o título já te dá calafrios. E se você ler, vai dar mais calafrio ainda. Esse livro é o máximo. Se você não leu, leia. Está sumido há muito tempo, quase do tempo Jurássico, mas ainda tem aí. Tem alguns companheiros... Tem alguns companheiros jurássicos aqui, mas eu vi que a maioria não levantou. Esse aqui é em Cristo Jovem. Então, se você não leu esse Mundo Tenebroso, você precisa ler, porque não é só para os jurássicos, é para você também, tá? Mas esse Mundo Tenebroso, ele fala da luta nos lugares celestiais, no lugar de potestades, principado e potestades, e aquela coisa toda. E nossa, é um negócio, se fizer um filme, acho que você sai quase aterrorizado. Só de ler já fica... Mas a Bíblia fala isso, a Bíblia fala que tem os poderes deste mundo tenebroso. E a igreja vai ter autoridade sobre o poder deste mundo, vai ter autoridade. O Asher fala que Elias correu na frente do carro de Acabe. Então a igreja tem que correr na frente dos acontecimentos deste mundo. Ele tem que falar antes que Trump, e Bolsonaro e Netanyahu e todos esses caras aí, antes que eles resolvam alguma coisa, a igreja tem que estar na frente, falando, é isso que vai acontecer. Entendeu? Então a igreja, ela não tem autoridade política, ela tem autoridade sacerdotal, ela entra diante do trono, ela entra diante de Deus, e ela não é partidária, ela está diante, ela está acima dessas coisas, e Deus coloca reis e tira reis. Deus domina este mundo tenebroso, e o mundo continua sendo tenebroso, mas Deus domina, Ele é soberano. E a igreja vai ter autoridade, a Bíblia fala claramente, para cerrar os céus, para mandar pragas, para curar, para libertar. A igreja vai ter autoridade para valer. Então, mas essa autoridade para a igreja, e tem muita gente querendo assim precipitar, tem gente que manda recado para a gente, falando coisa e tal, e falando coisa, um pouco antes da hora, porque a igreja não tem essa autoridade ainda. A igreja tem essa autoridade legal pela morte de Cristo, mas se a igreja não for unida, ela não tem essa autoridade, né? Lembra do que os espíritos imundos falaram com aqueles judeus que queriam expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega? Fala, Jesus eu conheço, e Paulo também, vocês quem são? Então, quando nós queremos exercer autoridade nos níveis governamentais, nos níveis, e mesmo, vamos dizer, abrir o olho do cego, porque o que Deus quer fazer nesses últimos dias, gente, não é pelo grande homem, grande mulher de Deus, que vai para a cidade, vai montar uma tenda, e todo mundo vai ficar maravilhado, não é para alguém na televisão, vai ser pessoas comuns, pessoas normais, pessoas que nem você e eu, pessoas que vão curar pessoas, pelo nome de Jesus. Vai acontecer, está voltando essa autoridade para a igreja, só que essa autoridade não vem para grupo A, B ou C, essa autoridade vem para a igreja do Senhor Jesus Cristo unida, sabe? Nós estamos como igreja num estado hemorrágico, o Espírito Santo vem e vaza, nós não retemos a unção, nós não retemos a autoridade, porque vaza, sabe? Pessoas brigando, Deus dá um dom tremendo de música, e a pessoa começa
a vender CD a rodo e começa a se orgulhar, e o Espírito Santo vai embora e o dom do Espírito Santo é comercializado. Não que a pessoa não possa vender CD, obviamente. Não, CD também não deve vender não, porque nem ninguém usa mais, mas tudo bem. Mas assim, eu estou falando assim de você comercializar os dons de Deus. Comercializar os dons de Deus. Gente, não estou falando contra A, B, C, ninguém aqui. Deus usa pessoas dentro desse atual estado fraco da igreja, pessoas que estão na televisão, estão fazendo uma obra tremenda para Deus, e a televisão é muito cara, e eles têm que precisar levantar dinheiro para pagar esses programas que eles estão fazendo. Isso, eu não estou falando nada contra isso, eu creio que Deus tem usado grandes pessoas de Deus, personagens, usa pessoas até hoje, maravilha, mas esse não é o plano de Deus. O plano de Deus, se fosse esse plano, Jesus não tinha ido embora, ele tinha ficado, porque ele é o cara melhor. Ele é o cara que realmente poderia ficar. Mas ele não quer isso, ele quer que todos os pequenos façam as mesmas obras que ele. Ele quer que a igreja tenha autoridade, ele quer receber toda a glória para ele. Então, assim, a autoridade da igreja sobre as potestades desse mundo tenebroso só virá à medida que ela for sendo unida. A hora que ela for unida e as juntas suprindo as partes, cada um está faltando, vai começar a ter autoridade. A autoridade vai vir. E ela não vai vir primeiro para a gente mexer com cura, e nem com demônios, e nem com potestades. Ele vem primeiro para dominar a nós mesmos, primeiro para nós vencermos o pecado, primeiro para nós humilharmos uns diante dos outros. E aí, à medida que a igreja começa a ter essa maturidade, ela começa a conter a graça que está descendo, ela vai começar a ter autoridade para o mundo também. Ela vai começar a ter autoridade para o mundo, e nós vamos ver isso pipocar, sabe? Vai começar a pipocar em vários lugares. Nós vamos ver a autoridade voltando para a igreja. Você não tem saudade disso? A autoridade vai voltar para a igreja. E o último já falei primeiro. O último é o caminho. O último é o 5. Eu comecei pelo fim e voltei para o início, né? Mas o último é que esse caminho alto, tanto mencionado em Isaías, onde o povo de Deus e o próprio Deus voltarão a Jerusalém, que é Shalom, vindo de Babilônia de confusão, é a unidade da fé, comentado por Paulo em Efésios 4,13, que é o nosso alvo final. Então, irmãos, nós não temos objetivo de acertar as pontas e tentar arrumar todas as coisas teológicas. Nós temos o objetivo de encontrar com Jesus e sair desse nível mais terreno e entrar no nível mais espiritual, mais de revelação, para que o caminho do Senhor se torne simples. Amém, irmãos? Vocês creem nisso? Que o caminho do Senhor vai se tornar simples? Que as pessoas não vão ficar mais confusas, com um falando, não, é para cá, e o outro falando, é para lá, é para cá, para lá. Não, vai ter um caminho certo. Vai ter muita confusão no mundo, essa confusão vai continuar. Mas quem discernir o alvo, que é chegar à unidade da fé, e quem discernir que é o próprio Jesus, a palavra viva que é esse alvo, e o pleno conhecimento do Filho de Deus, e não dar tanto valor em essas coisinhas que ficam dando discussões, e começar a achar esse caminho, ele vai se tornando cada vez mais claro, e nós vamos ouvir uma voz atrás de nós dizendo, este é o caminho, andai por ele, e nós vamos começar a sair dessa confusão mental e começar a andar em novidade de vida. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Abre nossos olhos. Livra-nos da confusão. Livra-nos da Babilônia. Livra-nos, ó Deus, do orgulho. Senhor, livra-nos, ó Deus, de todas essas coisas. Estamos cansados, e nós amamos o Senhor, e nós queremos a Tua presença em nossas vidas, nós queremos o Senhor realmente vivendo em nós, nós queremos irradiar a Tua luz em nossos rostos, nós queremos ver a sombra de pessoas curando outras pessoas, nós queremos ver, ó Deus, as autoridades sendo impactadas pelo Teu poder, pela Tua palavra. Senhor, clamamos a Ti. Senhor, muda a nossa sorte, muda o nosso destino, enche-nos de fé, de esperança na Tua volta, na Tua glória, naquilo que o Senhor vai realizar na terra. Senhor, esse é o nosso desejo. Não deixe-nos ser impedimento, não deixe-nos atrapalhar o Teu mover, não deixe-nos ser pé de tropeço.
Ajuda-nos, ó Deus. Livra-nos de ser pedra de tropeço. Livra-nos do orgulho. Livra-nos da exaltação do eu. Livra-nos de todas essas coisas que atrapalham, Senhor, para que nós possamos sair da frente, que o Senhor levante no meio da tua igreja. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus, glórias ao teu nome, Jesus. Irmão, só uma coisinha que me veio enquanto estava orando, não sei se vocês já ouviram, mas eu e o Christopher estivemos no encontro em Jerusalém agora no início de março, e um pastor de uma igreja grande lá em Jacksonville, nos Estados Unidos. Vocês ouviram essa história? Alguém já ouviu essa história? Ele estava sentado no banco atrás de nós, e o nome dele é muito difícil, né, Cristóvão? Eu não consigo lembrar o nome dele até hoje, mas eu sei que o Paul Wilbur é da igreja dele, estava sentado no banco junto com ele, e nós não sabíamos de nada. Aí pediram esse irmão para dar um testemunho, e eu queria que você entendesse, gente, que isso talvez foi o que mais nos impactou nos 3 dias que nós estivemos lá. Foi esse testemunho dele, foi uma coisa assim fantástica. Ele disse que na Páscoa do ano anterior, tipo fazia 10 meses, quase um ano, ele pediu o Paul Wilbur para falar sobre a Páscoa. O Paul Wilbur é um judeu messiânico, músico bem conhecido. E aí, quando eles estavam celebrando a ceia, e o Paul Wilbur tinha orado em hebraico, parece, alguma coisa, e esse irmão, quando ele começou a falar, gente, eu queria só que você entendesse alguma coisa, porque foi muito marcante, e é um sinal, eu acho que Deus vai começar a fazer isso mais. Mas ele estava assim, ele falou conosco, gastou uma meia hora para falar, mas ele gaguejava, ele parecia uma pessoa que está meio, sabe, debilitado, meio débil mental. Só que você precisa entender que esse cara é pastor de uma mega igreja lá, com centenas de obreiros tempo integral, uma igreja super bem sucedida, usa todas as metodologias modernas dos Estados Unidos. Então ele não é um débil mental, mas ele viu Jesus. Ele ficou um ano depois para contar, parecendo um débil mental, ele gaguejando, ele falando, porque era tão santo a lembrança, que ele não conseguia falar. Gente, eu fico impactado só de lembrar. E ele estava aqui, ele falou assim, eu estava mais ou menos aqui, e o Paul Wilbur estava ali, e Jesus estava ali, ó. Jesus estava ali. E Jesus estava olhando para a congregação. Ele não estava olhando para mim, não. Ele estava olhando para a congregação. E ele fala assim, e eu ficava com medo de olhar para ele, mas o Pai estava atrás de mim. Se eu estava com medo de olhar para Jesus, imagina, nunca eu vou olhar para trás, nem a pau. E ele estava com o pão da ceia na mão, e ele ficou uns 7 minutos, isso tudo acontecendo, e ninguém mais sabia do que estava acontecendo. Eles pensaram, pastor teve um AVC. Terminaram a reunião mais ou menos e tal, mas ele contou que ele viu Jesus olhando para a igreja, e ele sentiu um temor, ele tinha vontade de derreter, de sumir, desaparecer, sabe, diante da santidade de Jesus. Foi uma coisa assim, demolidor. Só que ao mesmo tempo, por isso que estava tendo dificuldade de falar, ele gaguejava, ficou difícil de falar, porque ele falou assim, porque ao mesmo tempo que eu tive aquele temor, aquele medo, aquele terror santo, eu senti um amor, como se ele estivesse falando, eu sou seu irmão. Ele falou assim, eu não consigo explicar para vocês como você pode ser aterrorizado e amado na mesma hora, do mesmo jeito. E ele disse que Jesus não falou nada, mas ele estava olhando para a igreja, e ele sentiu uma vergonha terrível. Ele falou, Jesus está falando, a igreja é minha, não é sua. Gente, eu tenho vontade que isso aconteça em todos os lugares, que Jesus assuma o controle da sua igreja. Gente, e foi um ano depois, ele falou, nós vamos parar tudo, todas as metodologias, todos esses truques, tudo que a gente faz de super igreja, vamos parar tudo. Ele falou, você vai perder metade da igreja. Não interessa, a igreja é de Jesus, não é minha, é dele, é dele. Eu paro com tudo, eu perco tudo, mas eu nunca mais vou assumir controle da igreja. E aí o que aconteceu? Perdeu ninguém, cresceu, e testemunhos pipocaram nas casas de pais, reconciliando com os filhos, filhos com os pais, famílias restauradas.
E pessoas mudando de cidade para ir para lá, porque Jesus encontrou com alguém. E um ano depois o cara está detonado porque ele encontrou com Jesus. Gente, Jesus vai voltar e ele vai assumir a igreja. Ele vai assumir a igreja. Ele vai assumir a igreja. É coisa tremenda.